Olá, meu nome é João Bruno e, juntamente com João Carlos e Ana Lídia, falarei um pouco sobre os processos de verificação e validação, também conhecidos como VV. O teste não é a única forma de analisar um produto de software à procura de defeitos. Na verdade, o teste é parte dos processos fundamentais na engenharia de software. Os, proc- os processos de verificação e validação são uma forma disciplinada de avaliar o produto de software e controlar a qualidade dele. Para isso, nesse processo é necessário analisar se os produtos de software satisfazem a especificação e as necessidades definidas. Os processos de validação e verificação de software são essenciais para garantir a qualidade, a confiabilidade e o sucesso de um produto. Qualidade, corretude e confiabilidade e testabilidade são conceitos essenciais no desenvolvimento de software, cada um desempenhando um papel crucial na criação de produtos robustos e eficazes. Vamos explorar um pouco cada um desses tópicos. A qualidade de software refere-se à medida em que o software satisfaz os requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos, assim como as expectativas do usuário. Envolve não apenas a ausência de defeitos, mas também a conformidade com os padrões de código, boas práticas de engenharia e usabilidade. Uma abordagem sistemática de garantia de qualidade durante o ciclo de vida do desenvolvimento ajuda a minimizar os erros, melhora a eficiência e aumenta a satisfação do usuário. A corretude do software está relacionada à precisão e exatidão do seu funcionamento. Um software correto executa suas funções de acordo com as suas especificações, sem produzir resultados inesperados ou indesejados. A verificação é fundamental para garantir a corretude, envolvendo técnicas como testes funcionais, revisões de código e análises estáticas para detectar e corrigir possíveis falhas de lógica ou de implementação. A confiabilidade refere-se à capacidade do software de manter um desempenho consistente e previsível ao longo do tempo, em diferentes condições de uso. Um software confiável, ele minimiza a ocorrência de falhas e interrupções não planejadas, garantindo assim uma experiência de usuário estável. A testabilidade diz respeito à facilidade com que um software pode ser testado. Para garantir sua qualidade e correção, um software com alta testabilidade permite que testes sejam realizados de maneira eficiente e abrangente, identificando problemas de forma rápida e precisa. Boa modularização, separação clara de responsabilidades e uso de técnicas de mocks e stubs para eh, simular dependências práticas que aumentam a estabilidade do código. A verificação e a validação de software são duas técnicas diferentes, embora muitas vezes são confundidas. Barry Boehm, um pioneiro na engenharia de software, expressou sucintamente a diferença entre elas. Validação. Estamos construindo o produto certo? Verificação. Estamos construindo o produto corretamente? A verificação busca garantir que os produtos e os trabalhos selecionados cumprirão seus requisitos especificados. Esses requisitos especificados podem ser vistos como condições impostas para a atividade em geral. Se o conteúdo é factível, consistente, correto e padrões práticas de conversões, se definidos como requisitos, é possível verificar praticamente qualquer artefato de software.
Na implementação de técnicas como integração contínua e programação em pares, também fazem um pouco de verificação. Na integração contínua, ao integrar um software, é naturalmente feita uma revisão do código existente. Na programação em pares, o par naturalmente revisa o código que está sendo gerado. Também é possível usar ferramentas de análise estática de código para analisar a qualidade dele. Naturalmente, nas atividades de teste se faz muita verificação, mas além da além de verificar o software, é possível, por exemplo, verificar se os testes estão corretos, com a cobertura, um coverage adequado. Isso também é a verificação. Diferentemente da verificação, na validação se demonstra o produto ou componente do produto, com o uso pretendido quando colocado em seu ambiente desejado. Ou seja, se analisa se o produto atende às necessidades do usuário. Mas como as necessidades são difíceis de definir, em geral precisamos da participação direta dos stakeholders para realizar a avaliação. Ainda assim, poderemos validar vários produtos de software, como manuais, materiais de treinamento, interface com o usuário, modelos e protótipos, e o próprio software. Assim como na verificação, a validação pode ser realizada em várias atividades de desenvolvimento de software. Na definição e análise de requisitos, pode-se criar protótipos, simulações que são apresentadas pelo usuário ou mesmo discussões com o usuário. No projeto, é um pouco mais difícil fazer avaliações, mas nada impede que se discuta com usuários o projeto de software, o que é feito de forma pelo domínio de organizações. Durante a sua implementação, pode-se fazer demonstrações do que está sendo implementado, POCs. No processo de teste, também se faz validação ao executar o teste de aceitação. Nesse teste, o cliente, o usuário e outros stakeholders aprovam o software e naturalmente validam nele a entrega contínua, com interações curtas. Também é, de certa forma, uma maneira de fazer validação. O software entregue com frequência permite que usuários possam usar o software, o software o quanto antes. Bem, dando prosseguimento aqui ao João Bruno, falou dessa parte introdutória sobre o que é a validação e verificação de software, alguns conceitos ali, algumas etapas, né, como é que ela é dividida. Eu vou falar sobre outro conceito, que é o conceito da terminologia, né? Dentro de um projeto, quando envolve diversos programadores, diversas pessoas, é necessário que alguns conceitos sejam estabelecidos. E, infelizmente, muitos programadores eles não têm esses conceitos bem fixos na sua mente. Palavras podem sugerir ambiguidade em certas situações. Uma coisa que é clara para você pode não ser clara para aquele seu companheiro de equipe. E isso pode gerar ambiguidade e, em algum momento, um problema durante a produção daquele software. Dito isso, a gente tem que perceber que existem diferenças em algumas terminologias. Por exemplo, defeito, erro ou falha. Quando eu devo dizer que é um defeito, quando eu devo dizer que é um erro e quando eu devo dizer que é uma falha. E já fica a dica aí para você que um erro no código, ele causa um defeito no software, que pode resultar em uma falha durante a execução. Certo? Tudo bem, mas como eu defino essas três palavras individualmente? Um erro, ele vai se referir a uma ação humana equivocada durante o processo de desenvolvimento ou manutenção do software.
Isso ele vai ocorrer durante a fase de design, a fase de codificação, documentação, ou seja, isso pode ocorrer em qualquer fase que tenha a ação humana direta ou indireta acontecendo ali. Mas ainda não está claro. Teria um exemplo? Sim, temos um exemplo. Um programador digita incorretamente uma linha de código, ou aplicar uma lógica errada nela, é um exemplo de um erro, certo? Um return zero indentado em uma função errada, uma linha que não tem uma vírgula, isso é um erro. O defeito. O defeito, ele é uma imperfeição, ou até mesmo um problema, certo? Que é resultado de um erro. Aquele erro do programador codando gera um defeito, certo? Ele é um problema inserido no software, certo? Durante a fase de desenvolvimento. Um defeito é uma imperfeição ou problema no código que resulta de um erro. Ele é um problema inserido no software devido a um erro cometido por alguém durante a fase de desenvolvimento. Um exemplo disso é, devido a um erro de codificação, uma função ela não retorna o valor correto, causando um comportamento inesperado no software. Você codou direitinho, é por conta desse erro que você cometeu de não indentar aquele return na função correta, o teu software ele está retornando um valor inesperado. Certo. E o que seria a falha? A falha é justamente a manifestação desse teu defeito, que foi a consequência do erro, como tem aquela dicasinha lá no começo, né? A falha é a manifestação de um defeito durante a execução do software. É quando o software não realiza a função pretendida de acordo com as suas especificações. O exemplo é o software trava ou fornece resultados incorretos quando o usuário tenta executar uma determinada operação devido a um defeito no código. Quando você tem um path para que quando o usuário clicasse naquele botão de home, ele ir para home, só que em vez de eu botar .home, eu botei .settings por um erro de digitação, isso vai ocasionar um erro na lógica. A lógica ela vai deixar de ir para onde deveria e vai para settings. E quando o usuário clicar, a falha vai aparecer e ao invés de eu ir para a tela de home, eu vou acabar indo para a tela de settings da minha aplicação. Então, é por isso que certas terminologias elas podem estar causando mais dores de cabeça em um projeto. Porque, como nós sabemos, hoje em dia é muito comum ter um trabalho remoto. E você entrar em contato e dizer que teve um erro no código é diferente de dizer que teve uma falha na aplicação. E isso pode mudar até mesmo o culpado desse problema. Então, sempre é necessário que as pessoas elas se comuniquem de forma correta, utilizando as palavras corretas, para que nem o culpado seja a pessoa errada não seja culpada por esse problema, e também para agilizar o processo de verificação e validação para uma solução o mais rápido possível, né, durante a execução do projeto. Compreender a diferença entre os termos ele vai ajudar na comunicação, o que vai facilitar a resolução do problema e a qualidade e a eficiência do teu processo de desenvolvimento do software. Tendo isso em vista, a gente pode colocar em pauta aqui algumas ferramentas que vão te auxiliar no desenvolvimento e nessa qualidade. Não só a comunicação ela vai ser suficiente para que o teu software ele seja ágil, seja desenvolvido de forma ágil e de uma qualidade no mínimo aceitável, né, pelo cliente. Tanto que foi dito pelo João Bruno que nós temos a diferença entre a validação e a verificação, né? A questão de assegurar que o produto correto está sendo criado e assegurar que as etapas não estejam sendo queimadas e que cada etapa interna à etapa global esteja sendo feita de forma correta.
de forma como o cliente solicitou, para não fugir da expectativa dele, né? Então essas ferramentas vão te ajudar a identificar e gerenciar esses problemas, certo? E como consequência, com a ajuda vem a otimização, para poder atingir as expectativas o mais rápido possível. Quais ferramentas de desenvolvimento seriam essas, né? Ferramentas que acredito que todo programador já teve contato ou pelo menos ouviu falar. Na parte da gestão do projeto, nós temos o Gira, o Trello, a Asana, que é justamente ali que eu vou conseguir separar as tasks para cada pessoa, ter o acompanhamento individual de como cada pessoa está desenvolvendo, saber se ela está tendo dificuldade em algum ponto e já procurar alguém que tenha terminado as suas tasks que possa ajudar para agilizar o processo, certo? Então com essas ferramentas, nós podemos planejar de forma mais eficaz, rastrear esses problemas, ver se alguém está tendo dificuldade, quem não está trabalhando direito, quem está tendo um desempenho acima do normal, certo? E gerenciar os recursos que o projeto tem disponível para você. Além da parte da gestão, né, tem a parte do controlamento da versão, porque com a necessidade de projetos ágeis, de projetos que saiam o mais rápido possível e que sejam de qualidades, um programador não dá conta. Então a gente precisa de um time. E esse time ele tem que trabalhar em perfeita harmonia. Só que o que garante que a vírgula que eu mudei, Cicrano não apagou? São justamente as ferramentas de controle de versão, que é o famoso Git, né? Gerenciar as mudanças no código-fonte, permitindo que vários desenvolvedores operem de forma organizada no mesmo projeto, sem que um atrapalhe o trabalho do outro e que ambos estejam fazendo operações que sejam harmônicas, que não quebrem o produto final. A parte da depuração, que é a ferramenta básica do tester, que é sair debugando, às vezes função por função, até linha por linha, procurando fluxos que possam vir a ser quebrados pelo usuário, para que sejam reportados para o nosso PO e ele solicite a correção desses problemas. GDB, Visual Studio Debugger, dentre outros aí, são usados para fazer essa inspeção no código, até mesmo a qualidade do código, se é um código bem otimizado. Porque código grande e mal feito gera atraso no sistema. E atraso no sistema são coisas que nós não queremos aqui. E ninguém quer. Com essas atividades que foram postas aqui, com essas informações, vocês já estão aptos para fazer o nosso primeiro teste. Esses slides eles estão aqui na descrição do vídeo, certo? Vocês podem abrir ele. Juntamente com os slides também tem esse link do Forms que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Vocês podem abrir e fazer as questões para ter uma noção de como estão os conhecimentos de vocês nessa parte da verificação e validação de software. O próximo vídeo é com a Ana Lídia. Ela vai mostrar de forma um pouco mais detalhada o teste e a verificação em si. Como que ocorre lá dentro, como é o passo a passo, quais pontos eu posso definir, o que não é necessário, onde e a quem reportar. Esses detalhezinhos mais minuciosos ela vai estar descrevendo no próximo vídeo. Obrigado pela atenção.